Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos jeitos mais interessantes de se interpretar uma lei, o método sociológico. A ideia central é bem simples, mas é muito poderosa. A lei não pode ser uma coisa isolada, sabe? Ela precisa estar conectada com o mundo real, o mundo que ela deve organizar. Vamos entender isso melhor. Essa é a pergunta-chave de toda a nossa conversa de hoje. É exatamente aqui que as coisas ficam complicadas quando o que está escrito no papel começa a se distanciar do que as pessoas vivem de fato, no dia a dia. E o sistema de justiça precisa, de alguma forma, resolver esse atrito. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Ela nos lembra que a lei não é só teoria. Se ela perde o contato com a sociedade de verdade, com gente de carne e osso, ela vira só uma ficção, uma letra morta, que ninguém segue. Para a gente entender esse problema na prática, vamos usar um exemplo que todo mundo consegue se identificar: família. Como será que a lei acompanhou a enorme transformação do que significa ser uma família ao longo do tempo? Se a gente olhar para essa linha do tempo, o padrão fica bem claro. Lá nos anos 50, a lei tinha uma foto bem específica do que era uma família. Só que a vida real já era muito mais diversa. Aí, a partir dos anos 80, a lei começa a correr atrás do prejuízo, reconhecendo uniões estáveis, por exemplo. E hoje? Bom, hoje a lei já abraça muito mais coisa, mas a sociedade não para de mudar, né? A lei está sempre nesse movimento de tentar alcançar a vida como ela é. E aqui está o ponto crucial da história. O sistema jurídico se viu numa encruzilhada. Ou ele se adaptava para reconhecer essas novas realidades, esses novos jeitos de ser família, ou as suas regras iam se tornar completamente inúteis, ignoradas pela sociedade. É exatamente aqui que entra a nossa ferramenta. Essa solução, essa ponte para diminuir a distância entre a lei e a vida, tem um nome. E é isso que a gente vai explorar agora. O método sociológico, na sua essência, muda a pergunta. Em vez de perguntar só o que a lei diz, ele começa a perguntar como essa lei funciona na prática. Ele usa a realidade, a vida dos fatos, como o teste definitivo para dizer se uma regra ainda faz sentido ou não. Essa tabela aqui deixa tudo muito claro. Enquanto os outros métodos olham para as palavras, para a intenção de quem escreveu a lei ou para a lógica do sistema, o método sociológico, ele olha para fora. A pergunta dele é única, é focada na vida real. Como isso aqui funciona no mundo, com pessoas de verdade. Beleza, já entendemos o que é. Mas agora vem a parte legal. Como se aplica esse método? Existe um processo, um passo a passo bem claro para isso. Pensa nesses 4 passos como um kit de ferramentas. Primeiro, a gente analisa o contexto social de hoje. Depois, tenta entender como as pessoas realmente agem. O terceiro passo é olhar para os costumes, para as coisas que já viraram regra na sociedade. E, por fim, a gente avalia o impacto que a lei causa na prática. O primeiro passo é o dever de casa. Não dá para analisar com base no achismo. É preciso olhar para dados concretos. Como a economia mudou? Quais são os valores culturais de hoje? Onde e como as pessoas vivem? É preciso entender o palco onde a lei atua. O segundo passo é sobre observação. Por exemplo, muitas leis trabalhistas foram pensadas para o emprego de carteira assinada das 9 às 5. Mas hoje, a prática social do trabalho é muito mais ampla. Tem o home office, o freelancer, o trabalho por aplicativo. A lei precisa enxergar essa nova realidade. O terceiro passo é muito interessante porque ele reconhece que a sociedade muitas vezes cria as regras antes da lei. O costume de morar junto antes de casar, por exemplo, virou uma prática comum e aceita muito antes da lei criar a união estável. Ou seja, o costume validou a prática e a lei teve que correr atrás. E por último, o teste de fogo. Uma lei pode ser perfeita no papel, mas se na prática ela só atrapalha a vida das pessoas ou é simplesmente ignorada por todo mundo, ela falhou. Essa avaliação final mede se a lei é justa e, principalmente, se ela funciona. Agora, vamos amarrar todas essas pontas para entender por que esse método não é só um exercício acadêmico. Na verdade, ele é fundamental para ter um sistema de justiça que realmente funcione. Os benefícios são enormes. Esse método impede que a lei vire peça de museu. Ele mantém as regras relevantes, conectadas com a vida como ela é e, o mais importante, promove uma justiça que funciona de verdade. No fim das contas, uma lei que acompanha a realidade é uma lei que ganha legitimidade, que as pessoas respeitam. É uma lei viva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se a lei precisa mesmo se adaptar à sociedade, o grande desafio é esse. Quem é que bate o martelo e diz, pronto, a sociedade mudou o suficiente, hora de mudar a lei? São os juízes? Os políticos? A própria sociedade?
Essa é a questão que mantém o direito para sempre conversando com a vida real.